Doutor Hélio, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem. Na correria. Ah, que bom. Melhor correndo do que parado. É verdade, ó. Eu também saí de uma correria nesse exato momento. É mesmo? Nós estamos aqui nesse exato momento. Estávamos, né, fazendo aqui a manutenção do nossa certificação ONA nível 2. E aí nós já estamos aí pleiteando o nível 3, que é uma meta, né? Faz parte do nosso planejamento até o final do ano. E aí, com isso, até o momento, nós estamos aqui com a equipe do IQG, fazendo todo o processo aqui online conosco, mas com êxito e com fé, a gente conseguiu passar por mais essa etapa. Nossa, correria. Mas estamos tranquilos, o senhor fica tranquilo aí. Eu entendo aí a questão do ocorrido, mas estamos juntos aí. Se o senhor precisar. Tá bom. Bom, eu falei com a doutora Maria Aparecida também, até fiz uma proposta para ela, ela achou super interessante a proposta. Nós depois fazermos aí um evento online aí no final do ano, claro, depois de Summit, para que nós possamos aí divulgar ainda mais a marca nossa da Abramed aí, né? Vamos sim. Acho que é importante aí nós estarmos aí mencionando. Eu vou já colocar o senhor aqui como... Tá, que eu já testo a minha apresentação. Perfeito. Já coloquei o senhor como co-anfitrião. Já fica certinho. Eu vou só interromper meu compartilhamento aqui. Prontinho, professor. Ótimo. Eu já abri aqui, que aí eu já compartilho. Deixa eu ver se aparece aí para você. Apareceu. Perfeito. Apareceu? Ótimo. Certinho, né? Não, tranquilo. Ótimo. Eu vou parar de compartilhar, que aí na abertura depois eu só compartilho de novo. Ok. Eu vou só compartilhar aqui o nosso evento. Tá bom. Nós estamos fazendo telemedicina também aqui do hospital com alguns lugares aí, com algumas cidades de Minas. A gente tem passado visita numa UTI em Brasília de Minas. Brasília de Minas, se eu não me engano, é noroeste, né? Eu não sei exatamente, é uma cidade, é dentro do programa do COAD, com o Ministério da Saúde, pelo Einstein, e aí a gente passa em São João del Rei, tem 2 UTIs, e tem uma UTI em Brasília de Minas. Nós temos aqui também a UTI nossa também está dentro do projeto aí do PROAD, e graças a Deus aí com
bons números, fomos até muito bem colocados aí. Para nós é um privilégio participar desse projeto aí com vocês. Ah, que legal. Muito bom. Professor, a tela está aparecendo aí para você, está só num primeiro slide ou ela está rodando? Não, está só no primeiro slide para mim. O pessoal está chegando aí. Acho que agora ficou legal, né, professor? Doutor Hélio, eu combinei aqui 19h50, 19h55, a gente inicia, eu faço uma breve apresentação. Tá bom. Perfeito? E aí Tá ótimo. nós iniciamos. Depois eu lhe apresentar o Dr. Tugo. O Dr. Tugo sempre tem me auxiliado aqui na questão de moderação, juntamente aí com os nossos palestrantes. Né? E aí eu já avisei para ele aqui também, já comuniquei a ele. E ele toma conta aqui, ele é infectologista, ele toma conta aqui do nosso processo de qualidade, né, e planejamento. Então, Ok. hoje mais cedo eu falei com o Dr. Lincoln, mandou um forte abraço aí para o senhor. Ah, A doutora Maria Aparecida está chegando aí, ó, acabou de entrar. entrou? Ah, que bom. Entrou. Ótimo. Deixa eu liberar o áudio dela aqui. Essa correria faz tempo que eu não falo com o Lincoln, faz umas semaninhas aí. Eu falei com ele hoje mais cedo. Doutora Maria Aparecida, está nos ouvindo? Boa noite.
Doutora Maria Aparecida, eu liberei o microfone. Doutor Hélio quer ter uma palavrinha contigo. Eu acho que ela não está nos ouvindo não, viu, professor? Acho que não. Está nos ouvindo melhor, doutora Maria Aparecida? A doutora Maria Aparecida, ela está mencionando aqui que está nos ouvindo bem, mas ela está no plantão, está nos acompanhando. Então tá ótimo. O pessoal está chegando aí, viu, professor? Já já a gente já inicia. O pessoal que está chegando aí nesse momento e está nos assistindo aí, primeiramente, uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós aqui estamos essa noite aqui no nosso 8º webinar, né? E tendo a oportunidade hoje de ter essa presença desse ilustre, que é o professor Hélio Guimarães, meu ex-professor, né, pessoa na qual eu tenho o privilégio de falar que tudo que eu sei de urgência e emergência eu tive a oportunidade de aprender, né, com ele nos livros, nos cursos, enfim. Então, eu fico muito feliz tê-lo aqui conosco essa noite. E todos que estão chegando aqui, pessoal, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Esses webinários que nós estamos fazendo aqui faz parte de um projeto da nossa direção clínica que vem com o intuito, nesse momento de crise, né, juntamente levar conhecimento, educação médica continuada a todos vocês que são verdadeiros guerreiros, profissionais de frente que estão aí durante essa grande guerra, que é essa pandemia do Covid. Então, antes de iniciar aqui, eu gostaria sempre de agradecer aqui, né, a presença do Dr. Hélio Guimarães, nosso presidente, atual presidente da Abramed. Meu agradecimento, doutor Hélio, que assim que eu mencionei com você a possibilidade de fazer esse webinar, se colocou à inteira disposição. Então, para mim é um privilégio tê-lo aqui conosco, né, nesse pedacinho aqui do Triângulo Mineiro, que é Uberlândia. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Quero aqui registrar também o agradecimento à doutora Maria Aparecida Braga, né, nossa vice-presidente também da Abramed, que vem fazendo um trabalho fantástico aqui em Minas Gerais, principalmente aí na urgência e emergência. E aí está o convite aí para todos que estão aí vendo aí a nossa tela, né, esse grande evento que vai acontecer agora em setembro, né, doutor Hélio, que é o Summit, né, e o ano que vem o nosso grande congresso, né, infelizmente por uma questão lógica que é a pandemia, nós tivemos que suspender, adiar, né, então todos que estão aqui conosco essa noite são todos nossos convidados, né, para que o ano que vem possamos estar em Belo Horizonte, juntos, próximos, falando desse tema fantástico que é a urgência e emergência, que graças a Deus, graças à Abramed, né, vem fazendo um papel fantástico em todo o país. Eu sempre cito aqui, nesse momento, né, o agradecimento, né, às pessoas que têm nos ajudado aí o desenvolvimento desses webinars. Né, eu quero citar aqui a pessoa do Dr. Alexandre Menezes, que é o nosso vice-presidente do Conselho Federal pelo Estado de Minas. Né, eu acho que é importante a gente sempre agradecer as pessoas que realmente acreditam. Né, o Dr. Eduardo Braga, nosso presidente da Sociedade Médica.
o meu querido diretor técnico e o atual superintendente da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, Dr. Aleide Maquin, né? Nosso secretário municipal de saúde, Dr. Gladstone Rodrigues, que vem me apoiando aí em todos esses eventos. E agradecimento a todos vocês, aos hospitais privados, né, da nossa querida cidade, na pessoa dos seus diretores, os coordenadores das UAIs de Uberlândia, né, os coordenadores clínicos, os técnicos do Hospital de Clínicas, nós não podemos esquecer do Hospital de Clínicas, da UFO, né? Agradecer aqui os estudantes, os universitários, os nossos residentes, a todos os profissionais das equipes multidisciplinares, né, nossos técnicos de enfermagem, nossos enfermeiros, nossos psicólogos, nossos assistentes sociais, né, nossos fisioterapeutas que têm feito um trabalho aí magnífico frente a essa pandemia, né? Quero aqui também registrar, doutor Hélio, né, os colegas nossos do PH, né, do pré-hospitalar, né, o pessoal do COBOM, né, do CIAT, do SAMU, o pessoal do resgate da rodovia também, que está aqui conosco nessa noite. Então, sim, pessoal, eu fico muito agradecido, agradeço primeiramente a Deus por estar fazendo esse processo que já se estende para o 8º webinar, e hoje nós estamos aqui com a pessoa do Dr. Hélio. Nós já tivemos aqui mais de 3.000 pessoas aqui, doutor Hélio, conosco, né? E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Nós vamos ter aí essa oportunidade de tê-lo aqui, discorrer da sua magnífica aula. E quero aqui em público agradecer, viu? Agradecer mesmo de coração. Eu estava falando com os colegas, olha, o doutor Hélio, eu acredito que ele já deve ter publicado mais de 30 livros. Só na minha biblioteca pessoal eu tenho 6 livros, um deles o senhor registrou no nosso último congresso em Fortaleza, né? E o senhor sempre com esse carinho, essa forma carismática, né? E eu acho que sim, a Abramed ganha muito com a pessoa do senhor, com a possibilidade de estar participando aí conosco. Então, quero aqui agradecer em nome da direção do nosso hospital, né, a oportunidade de ter essa presença aqui conosco hoje, e espero que o senhor possa fazer um bom aproveitamento aí do decorrer da nossa aula. Quero aqui também, pessoal, antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria só de ressaltar, doutor Hélio teve um compromisso, né, doutor Hélio, um pouquinho em cima da hora. Então, assim, nós vamos terminar um pouquinho o nosso webinar um pouco mais cedo do que nós havíamos programado. Eu queria que todo mundo entendesse, mas é de suma importância na questão a qual ele mencionou. Então, as nossas desculpas, né? E para nós iniciarmos, eu gostaria sempre de pedir a todos para que vocês desligassem seus microfones, né? Para a gente não ter nenhuma interferência durante a nossa aula, para que possa aí acontecer da melhor forma possível. Depois, no final, a gente vai ter algumas surpresas aí, eu vou deixar aqui registrado, né? Então, só para que vocês possam. Aqueles que vão precisar do certificado, depois, por favor, pode me mandar aí o nome no chat, ou aqueles que têm o meu e-mail, ou os colegas também, pode estar me encaminhando, eu vou estar fazendo a emissão de todos os seus certificados. Então, é com muita alegria, né? Eu gosto sempre de agradecer, né? Agradecer a você que está nos assistindo, que é o profissional de frente. E dizer a você que você é especial, você é importante. E que nesse momento dessa pandemia, inclusive nós estamos vivenciando nesse atual momento em nossa cidade, vocês são verdadeiros guerreiros e merecem aqui a nossa salva de palmas, em nome aqui desse diretor, na presença aqui do nosso presidente da Abramed, que tem lutado aí pela nossa causa. Acho que é importante. Doutor Hélio, com muita alegria, com muita satisfação, eu passo a palavra para você, para que o senhor possa aí conduzir, discorrer a nossa aula. Vou interromper aqui o meu compartilhamento. O senhor fique à vontade, a casa é sua. Ok. Deixa eu colocar o meu aqui. Primeiro aí a gente... Ver se está ok aqui. Então, todos estão... Está aparecendo normal o slide? Oh, que isso. Ok.
Ótimo. Então, gente, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra a gente poder participar e compartilhar um pouco de conhecimento com todos, ainda mais nesse período difícil que a gente está vivendo, né, da pandemia, uma pandemia que ninguém imaginou que algum dia tivéssemos que vivenciar isso em todos os aspectos, não só no aspecto médico, mas no aspecto social, no aspecto econômico. São momentos difíceis para todos nós, mas, ao mesmo tempo, considerando a nossa especialidade, a medicina de emergência e a medicina intensiva, foi um momento de consolidação da nossa especialidade, né? Foi um momento que o emergencista realmente precisou se posicionar na linha de frente, precisou assumir o comando, a gestão dos departamentos de emergência, do hospitalar, e, em conjunto com os nossos colegas intensivistas, fazer um corredor, uma linha de atenção adequada aos pacientes COVID-19. Então, eu costumo sempre dizer que foi um momento em que a especialidade de medicina de emergência aqui no Brasil estava engatinhando, ainda era uma criança, teve que virar adulto de um dia para o outro sem passar pela adolescência, porque é um momento que a gente efetivamente teve que aprender a combater esse inimigo novo e de uma forma muito madura. E eu acho que é dessa forma que a medicina de emergência está se comportando, os colegas emergencistas têm assumido. Infelizmente, alguns deles na linha de frente tombaram pela doença, não só adoeceram, nós perdemos alguns colegas também que adoeceram e, infelizmente, não conseguiram sobreviver ao vírus. Mas a medicina de emergência não se abateu, não se derrotou, ela continua nessa linha de frente e a gente lentamente está conseguindo trazer as coisas de novo de volta para o normal, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre a parada cardiorrespiratória, o atendimento da parada cardiorrespiratória nos pacientes COVID-19. Então, o que muda neste cenário da pandemia? Bom, um ponto importante é que, segundo dados do Colégio Americano de Emergência, agora recentemente publicados, cerca de 12 a 19%, dependendo da amostra, de pacientes COVID-19 acabam necessitando de hospitalização. Acho que a nossa taxa aqui no Brasil não é muito diferente da taxa americana, até porque são os dois países que têm, infelizmente, liderado o número de casos no mundo. 3 a 6% desses pacientes são graves e eles potencialmente podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, vocês imaginam aí no Brasil, que a gente já está batendo números alarmantes, já bateu números alarmantes de casos, imagine 19% dos nossos quase 2 milhões aí de casos necessitando de internação. É um número razoável de pacientes, quase bate aí quase 200 mil. Então, vocês imaginam 6% desses que são graves podem apresentar parada cardiorrespiratória, que não está muito longe do que a gente teve em termos das taxas de mortalidade. Adicionalmente, durante muito tempo a gente achou que essas paradas inicialmente seriam por ritmos não chocáveis, basicamente a sistolia e a ESP, e hoje a gente percebe que, agregado a isso, nós tivemos, primeiro, pacientes de alto risco cardiovascular, que têm chance de quadros como infarto agudo do miocárdio, outros quadros isquêmicos, e, adicionalmente, a gente teve o uso de alguns fármacos que foram testados, ou estão ainda, alguns deles em teste, para o tratamento da Covid-19, que potencialmente poderiam alargar o QT em até 17%. E, com isso, também propiciar a manifestação de parada cardiorrespiratória em ritmo chocável. Bom, o que muda no atendimento dos pacientes COVID-19 na parada cardiorrespiratória? O que muda talvez mais para nós que militamos dentro do ambiente hospitalar, principalmente, a proteção de equipe e segurança de cena. Se eu falar isso para um colega emergencista que faz pré-hospitalar, ele vai dizer, bom, para mim não muda nada, minha rotina já é proteção de equipe e segurança de cena no meu dia a dia. Para nós, dentro de uma unidade de terapia intensiva, no departamento de emergência, esses talvez não fossem conceitos tão frequentes. A gente tinha a proteção básica, obviamente, mas não o nível de proteção, o grau de atenção à proteção que a gente passou a ter com a Covid-19 e que eu acho que agora vai ficar para sempre, essa mudança de comportamento vai ser agregada definitivamente nesses ambientes. Então, o fato é que, para nós, neste cenário de pandemia, todo paciente, potencialmente, ele é suspeito ou portador da Covid-19. E, portanto, ele deve sempre ser tratado dessa forma no departamento de emergência, o paciente que é admitido em parada cardiorrespiratória, em desconforto respiratório, e para aqueles que são atendidos fora do ambiente hospitalar,
todos devem ser considerados e, portanto, sinalizados como risco de Covid-19. Bom, e quais são as orientações que a gente tem sobre essa condição? As orientações são a precaução por padrão e principalmente por aerossol. Então, a ideia é que o atendimento da parada cardiorrespiratória desses pacientes começa pela proteção adequada da equipe. E a equipe deve, então, dispor de equipamentos de proteção individual, kits de paramentação, né, que devem estar presentes no departamento de emergência, no pré-hospitalar, no carrinho de parada. Kits esses que devem ser compostos por gorro para proteção dos cabelos, o óculos de proteção e o face shield. Então, a ideia é que se você tem óculos e face shield campo facial, use os dois, não apenas um, né? O avental, que deve ser um avental impermeável, as máscaras, que são as máscaras com maior nível de proteção para aerossol, que a gente tem, as máscaras N95. As luvas devem ser as luvas descartáveis de cano alto, aquelas luvas cirúrgicas para proteção do punho também, até porque muitos desses aventais não protegem até a altura do punho. E os propés. Alguns serviços têm adotado também os propés de proteção. Uma coisa que chama atenção em relação ao número de pessoas da equipe. Tradicionalmente, vocês devem lembrar que nos atendimentos da parada cardiorrespiratória, a gente trabalha sempre naquela dinâmica do suporte avançado de vida, preferencialmente com 6 pessoas, mas dentro do ambiente da Covid, a gente deve restringir o número de pessoas que circulam nesse ambiente, portanto, a gente recomenda, essa é uma recomendação da diretriz brasileira e americana, que a gente tenha menos pessoas envolvidas no atendimento, até para que menos pessoas sejam expostas e a gente também tenha uma utilização mais consensual, mais adequada, mais consciente dos EPIs, considerando que são equipamentos também caros e que demandam a necessidade de controle do número de uso. Bom, o que muda no suporte básico de vida? Esse daqui é o algoritmo publicado pela Associação Americana de Cardiologia, pela American Heart Association, um paciente COVID-19. Grosseiramente, muda pouquíssima coisa no suporte básico. O que tem de recomendação? Primeiro, essa atenção especial em relação à paramentação, que eu já havia comentado com vocês, e uma atenção especial em relação à proteção da via aérea. Então, se você está prestando atendimento para um paciente COVID-19 e você é um profissional da saúde, tem todos os equipamentos, você deve proteger a via aérea enquanto você não tem uma via aérea definitiva nesse paciente. Então, enquanto eu não entubei, não usei um dispositivo extraglótico, eu posso colocar sobre desse paciente, por exemplo, uma máscara cirúrgica, para que eu diminua a quantidade de aerossol que está sendo eliminado, e eu não vou proceder à ventilação, exceto se eu tiver, para esta ventilação, profissionais habilitados que conseguem ventilar com bolsa, válvula, máscara, e entre a bolsa e a máscara eu tenho um filtro que consegue diminuir o número de partículas virais que vão ser eliminadas, que é um filtro que a gente chama de filtro EPA ou HMNFE, que são os filtros recomendados para essa situação, e aí eu teria que ter 2 profissionais dedicados para fazer essa ventilação com a bolsa máscara. Se eu não disponho desse filtro do profissional, eu não vou proceder à ventilação e eu vou fazer só a compressão torácica. Mas é um suporte básico que eu não sou profissional da saúde, estou fora do ambiente hospitalar. Como é que eu faço? Eu não tenho tudo isso à mão. A ideia, a recomendação da Associação Americana é que você disponibilize alguma proteção na face dessa vítima, seja um pano, uma toalha que cubra nariz e boca, enquanto você está procedendo à compressão torácica para diminuir a eliminação de aerossol que ele vai ter. Não há nenhuma recomendação diferente em relação à abordagem ritmo chocável ou não, aplicação de desfibrilador externo automático, nenhuma mudança em relação ao que a gente sabe de rotina de suporte básico. No atendimento inicial, então, o que é preconizado é seguir as recomendações da Associação Americana do Coração, do IUCOR, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que são os consensos que a gente utiliza tradicionalmente aqui. A RCP vai ser sempre iniciada pelas compressões torácicas e a grande diferença é que eu vou garantir a via aérea avançada desse paciente o mais rápido possível. Então, se eu tiver como entubá-lo o mais rápido possível, eu vou entubá-lo. Se eu não tiver como entubar, eu vou usar um dispositivo extraglótico. Se eu não tiver um dispositivo extraglótico, aí eu tenho que tomar cuidado com essa proteção. Lembrando vocês da questão, se eu for ventilar com a bolsa máscara, atenção especial ao filtro EPA, que eu estou mostrando aqui,
entre a máscara e a bolsa. Bom, na hora de intubar, a primeira tentativa e a segunda também devem ser feitas preferencialmente com videolaringoscópio. A gente sabe que o videolaringoscópio não é equipamento disponível em todas as unidades de emergência e terapia intensiva brasileiras, mas apesar disso não é um equipamento extremamente caro. E houve uma popularização, inclusive, desse equipamento agora durante o período da pandemia, a males que vem para bem. De qualquer forma, a gente começou a ter mais disponibilidade de modelos de videolaringoscópio no Brasil e acesso a esses modelos por um custo menor. Por que o videolaringoscópio? Porque ele diminui mais a exposição do paciente à via aérea, a exposição do profissional à via aérea do paciente, eu não preciso me debruçar tão próximo do rosto. E segundo, porque ele é um equipamento recomendado para via aérea difícil. E parte desses pacientes, com frequência, tem via aérea difícil, seja por serem pacientes mais obesos, mais idosos, principalmente os mais graves, e que tradicionalmente já são pacientes que têm um acesso mais dificultado à via aérea. Então, testar já iniciar a intubação com o videolaringoscópio é a recomendação tanto das diretrizes nacionais quanto internacionais. E na falência de 2 tentativas de intubação, num tempo máximo ali de 10 minutos, ou 2 tentativas de intubação com a videolaringoscopia sem sucesso, lançar a mão de um dispositivo extraglótico, e aí preferencialmente seria usar máscara laríngea do tipo Fast Track ou Airkill, que são máscaras laríngeas que permitem a passagem do tubo endotraqueal por dentro dela, e a manipulação que eu tenho que ter dessa via aérea para uma nova tentativa de intubação na sequência. Chama a atenção que alguns desses pacientes têm parada cardiorrespiratória quando já estão intubados e já estão em ventilação mecânica. E aí vem também uma recomendação diferente do que normalmente a gente fazia no suporte avançado de vida nessas situações. A gente tirava do respirador e utilizava a bolsa, o ambu, para ventilar esses pacientes. Quando esses pacientes COVID já estão em ventilação mecânica, tem a parada cardiorrespiratória, a recomendação nacional e internacional é que você mantenha esse paciente na ventilação mecânica, não despressurize do sistema, para, primeiro, garantir uma oxigenação mais próxima de 5%, e, segundo, não expor a equipe à maior chance de contaminação. Então, normalmente, o que a gente faz é ajustar o ventilador, e o ajuste do ventilador recomendado por diretriz é colocar a FO2 a 100%, colocar esse paciente num volume controlado de 6 ml por quilo, mantendo um tempo expiratório de 1 segundo, a frequência respiratória de 10 e a PIP de 0. E aí, em relação aos alarmes, você deixa o alarme de pressão, os alarmes máximo, no minuto máximo e mínimo do aparelho, para que você torne esse aparelho o menos sensível possível ao alarme. Alarme de tempo de apneia de 60 segundos. E principalmente este alarme, que é o alarme de sensibilidade ou trigger, você deixar o menos sensível possível, na maioria dos ventiladores que em torno de menos 20, menos 30, para que você não permita a ciclagem à medida que você faz a compressão torácica. Alguns ventiladores que estão disponíveis aqui no Brasil, de 2 marcas comerciais, têm uma função chamada RCP-PCR. Quando eles têm essa função, é só apertar aquele botão que ele já programa o aparelho dessa forma. Se você não tem esse ventilador na sua unidade, é sempre interessante, então, ter alguém designado da equipe para fazer esses ajustes. Geralmente é um colega da fisioterapia ou da enfermagem que ajusta o ventilador dessa forma. Outra situação que pode acontecer nesses pacientes, a parada cardiorrespiratória, é quando o paciente está em posição prona. Essa é uma modalidade de posicionamento para ventilação mecânica que ganhou força agora durante a pandemia. Então, pode acontecer de um paciente ter a parada cardiorrespiratória em posição prona, e em 2 situações. Se ele está autopronado, que a gente chama, ele não está entubado ainda com ventilação via aérea invasiva, está na posição prona sozinho, mas a parada cardiorrespiratória é fácil, só desproná-la imediatamente e iniciar a RCP. Se não é o caso, se ele já está entubado, monitorizado, sedado, você não vai conseguir desproná-lo muito rapidamente para iniciar a RCP. Então, é permitido, baseado em estudos da década de 90, início dos anos 2000, um dos últimos deles em 2014, que trazem a experiência de ressuscitar esses pacientes em posição prona, em procedimentos neurocirúrgicos, é permitido, então, iniciar a compressão
prática utilizando desta forma que vocês estão vendo na figura. Então, eu inicio com a compressão muscular e eu vou avaliar se a minha compressão está com uma qualidade adequada através da capnografia. Então, à medida que eu vou comprimindo, eu espero que essa capnografia esteja acima de 10 e que a pressão diastólica da artéria pulmonar, a pressão diastólica da artéria invasiva, em um catéter de PAM, a diastólica da invasiva deve ser superior a 20 durante as compressões. Teoricamente, o mais rápido possível, quando eu puder despronar, eu tiro ele da posição prona, volto para a posição habitual. Também me é permitido aplicar a desfibrilação. Se for um paciente que tem um ritmo chocável, eu preciso desfibrilar. E aí, preferencialmente, o ideal é que eu utilize as adesivas, mas se eu não tiver, eu posso utilizar para manual desta forma que vocês estão vendo. Ok? Bom, de um modo geral, nos algoritmos, aqui vocês estão vendo 2 algoritmos, aqui à esquerda é o algoritmo do consenso brasileiro, que nós publicamos, e aqui à direita o algoritmo do consenso americano. Não há diferenças no procedimento de ressuscitação cardiopulmonar. É o mesmo procedimento. A sequência de atendimento é a mesma, os fármacos utilizados, a sequência de choques, nada muda de diferente. O que muda é uma prioridade, primeiro, na proteção da equipe, segundo, na intubação orotraqueal, que passa a ser o mais rápido possível. Então, no caso de um ritmo chocável, você já vai tentar intubar entre o primeiro e o segundo choque, e no caso de um ritmo não chocável, a sistolia ou a ESP, o mais rápido possível que você puder. A ideia da intubação é melhorar a oxigenação e também diminuir a chance de contaminação da equipe, garantindo e isolando melhor essa via aérea. Certo? Eu gostaria, para terminar, nesses algoritmos, de chamar a atenção para 2 coisas. Causas de parada no paciente Covid-19. Também não são diferentes dos 5Hs e 5Ts, que nós já conhecemos, sendo alguns desses Hs e Ts mais frequentes. Seriam eles a hipóxia, tem sido bastante frequente, óbvio, pela condição da doença, a hipercalemia e a acidemia, porque são pacientes que têm muita disfunção renal, 30%, de 30% a 50% das amostras que a gente tem aqui no Brasil de pacientes têm disfunção renal pela própria doença. Os quadros de embolia pulmonar, que têm sido muito frequentes. E um quadro adicional que tem chamado a atenção também, o tamponamento cardíaco associado às pancardites e miocardites. Então, é relevante lembrar que durante a parada cardiorrespiratória de um paciente COVID-19, se você tem habilidade com ecocardiograma e você consegue fazer o eco durante a parada, ele pode te ajudar bastante na definição da causa da PCR. Um tamponamento, por exemplo, ou mesmo para avaliação da possibilidade de tromboembolismo pulmonar, quando você observa o VD bastante dilatado com ecocardiograma. Esse desenho aqui da American Heart, esse infográfico, ele é bem interessante para nos mostrar um resumo um pouco disso que a gente falou. Um material publicado pela American Heart que diz assim, o que é importante a gente fazer, então, no atendimento dos pacientes suspeitos de Covid-19? Ter EPIs apropriados para manuseá-la, então vocês estão vendo aqui o símbolo das roupas, dos aventais descartáveis, da máscara N95, das luvas, do óculos. Limitar o número de pessoas que vai fazer o atendimento. Então, em vez da gente utilizar 6 pessoas, habitualmente reduzir para 5 pessoas. Usar sempre filtro EPA para fazer as ventilações, seja entre o ambu e o tubo, seja entre a máscara e o ambu, seja na ventilação mecânica. Se eu já intubei e coloquei o meu paciente em ventilação mecânica, eu vou ressuscitá-lo em ventilação mecânica, não vou desconectar esse paciente do ventilador. E se eu não consigo entubá-lo, eu não vou ficar postergando essa via aérea definitiva, eu posso utilizar um dispositivo extraglótico, né? E para finalizar, sempre considerar, obviamente, a ressuscitação, as metas de ressuscitação apropriada, tanto avaliando aqueles pacientes que têm benefício em ser ressuscitado, quanto os que não têm, e definindo os cuidados pós-parada também desses pacientes. Nós tivemos, durante o período da pandemia, uma atuação muito grande da Abramed, gerando recomendações que estão disponíveis no nosso site, gratuitamente, recomendações para vários procedimentos. E uma delas foi bastante importante, porque ela foi um posicionamento
que juntou a Abramed com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nós criamos um grande consenso das 4 sociedades, capitaneado por nós, da Abramed, e essa publicação foi recentemente, esse documento final foi recentemente publicado no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, está disponível gratuitamente na internet, vocês podem baixar, que é o documento que resume tudo isso que eu comentei, detalha um pouco mais tudo isso que eu comentei com vocês aqui na aula. Tá? Posteriormente, todas essas nossas recomendações da Abramed, elas também foram, junto com as recomendações da AMIB, elas foram condensadas em uma publicação que a gente lançou dia 15 desse último mês passado, um livro que chama Recomendações em Medicina de Emergência e Medicina Intensiva para o Atendimento à Covid-19, que tem todas as nossas recomendações que estão no site gratuitamente, mais algumas recomendações adicionais, como da Federação Latino-Americana de Emergência. E nós também fizemos um curso online com esse material que fica disponível, está disponível na plataforma da Abramed para todos os associados da Abramed e também para todas as pessoas que fazem a aquisição desse livro. Tem um curso lá com 20 aulas, com certificação para treinamento das pessoas que vão fazer o atendimento à Covid-19. Tá? Alguns exemplares, são 3 exemplares pelo menos desses livros para ele, que aí ele vai fazer depois um sorteio, não sei se ele vai fazer hoje ou depois um sorteio desse material para vocês. Então é o livro, e no livro vem a senha também para esse curso online que a gente disponibilizou pela Abramed, tá bom? Eu gostaria de agradecer de novo o convite de vocês, e agora eu acho que a gente ainda tem um tempinho para dúvidas, questões, para que a gente possa discutir um pouquinho disso que a gente compartilhou aqui com vocês, ok? Tá o meu e-mail também. Imediato. E agradecer não só pela presença do senhor aqui, mas por tudo que tem ensinado para a gente desde sempre e agora ainda mais nessa situação aí. Muito obrigado mesmo. Tem uma questão, já vou passar para as questões, porque eu acho que é mais importante aqui. O colega Dr. Fernando Assetti, nosso coordenador da clínica médica lá no Hospital. Primeiro, agradece e parabeniza pela aula, e depois ele pede para que o senhor comente como tem sido a sua experiência nos quesitos de segurança nas condutas pós-reanimação, nos pacientes portadores de Covid, que habitualmente ficam em leitos fechados de isolamento até poderem ser transferidos para uma unidade de terapia intensiva. Muito bom. Fernando, obrigado pela pergunta. Vou te falar um pouquinho, trocar um pouquinho de experiência com você. Eu vivencio 2 cenários, né? Na verdade, 2 serviços públicos, a parte assistencial, e um serviço privado. Um dos serviços públicos que eu estou trabalhando, eu não estou na área Covid, que é a Universidade Federal de São Paulo, mas em outra eu fui para o outro extremo, que eu trabalho na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é uma das referências nacionais e uma das referências aqui de São Paulo. Então, essa é uma dificuldade grande que a gente tem, né? Porque quando a gente faz essa registração em unidades que muitas vezes são unidades de leito normal, de enfermaria, a gente tem depois a dificuldade de migração desse doente para os cuidados pós-PCR na unidade de terapia intensiva. E aí a gente tem que adaptar, transformar muitos daqueles leitos que a gente tem em leitos de isolamento ali, em leitos de terapia intensiva, às vezes com a equipe que não está muito treinada com os cuidados de intensivo, que são equipes de enfermaria. Essa tem sido, infelizmente, uma realidade de alguns hospitais públicos, né? No cenário do hospital privado, às vezes é um pouco mais fácil, né? Porque mesmo que você eventualmente não tenha disponibilidade de terapia intensiva naquele hospital, às vezes você consegue a transferência ou você consegue manejar uma equipe para cuidar fora até que você tenha disponibilidade de leitos na terapia intensiva. Uma das coisas que a gente tem discutido bastante nesses cenários é assim, é sempre relevante tentar sinalizar, tentar discutir com a equipe que está cuidando do paciente nas unidades fora da unidade de terapia intensiva, quais são os pacientes de maior gravidade naquela unidade, ou seja, que oferecem mais risco de ocorrência de parada cardiorrespiratória, para tentar, ou
insuficiência respiratória mais imediata para tentar manusear ou manejá-los para uma unidade de suporte semi-intensivo ou avançada mais breve, né? A gente nota que morte súbita mesmo nesses pacientes, pessoalmente, a gente começou a ver mais com o advento de alguns tratamentos. Não é tão frequente o paciente com a COVID-19 em si apresentar morte súbita, exceto naqueles pacientes com quadros mais arrastados que têm tromboembolismo pulmonar. Então, a maioria deles acaba parando, muitas vezes, nessas enfermarias ou nas semi-intensivas com quadro de hipóxia arrastada que não foi percebido em tempo pela equipe. Aquele desconforto respiratório, aquela situação que está meio limítrofe, às vezes não quero entubar, então segura um pouco o paciente e eu acabo tendo uma condição pior. Então, sinalizar esses pacientes mais precocemente pode ser uma boa forma da gente tentar otimizar esses leitos. Essa é uma conduta que a gente tem tido, né? Ok, professor, obrigado. Tem uma outra questão da colega Priscila, eu acredito que seja enfermeira, Priscila, que já foi nossa coordenadora de enfermagem das UTIs, não sei se é ela. Ela coloca aqui, boa noite, gostaria de saber qual seria a conduta indicada no caso de uma PCR em que não tem a disponibilidade do filtro EPA, naquele sistema de bolsa-máscara, como é que a gente pode escapar disso? Muito bem, Priscila, ótima questão. De novo, a preocupação de contaminação da equipe é real, a gente tem que considerar isso. Obviamente, a gente sabe que não é uma doença comum, não é uma doença simples, a gente sabe que vários dos nossos colegas de profissão vários foram ceifados. Ontem eu estava vendo alguns dados do Ministério da Saúde, a gente tem cerca de 225 mil profissionais da saúde contaminados no país, né? Por sorte, nem todos com quadros graves, mas nós estamos muito expostos, então a gente precisa cuidar, sim, e com cuidado da equipe. Bom, como é que eu faço? Se eu estou adequadamente paramentado, com aquela paramentação que eu falei para você, se eu tenho um avental impermeável, tenho gorro, tenho máscara, tenho óculos, campo facial, ou seja, eu estou adequadamente paramentado dentro das regulamentações. É óbvio que ventilar esse paciente com bolsa, válvula, máscara, sem um filtro EPA, vai aumentar a quantidade de aerossol circulante no ambiente. Mas se eu estou adequadamente paramentado, a chance de contaminação minha ou da equipe é menor, né? E muitas vezes eu vou, eventualmente, necessitar de ventilação numa situação extrema. O que a gente recomenda? Primeiro, que essa ventilação não vai ser feita por um único profissional. Então, nunca faça você sozinho com a bolsa máscara, porque você realmente, dificilmente vai garantir uma boa ventilação. E segundo, você não vai diminuir essa quantidade de eliminação de aerossol. Então, se você optar pela ventilação, 2 profissionais, um segurando a máscara e o outro fazendo a ventilação. Se você não tem condição, não tem o EPI adequado e não tem condição de proceder essa ventilação de forma adequada, infelizmente, nesse caso, você vai ter que realizar a compressão torácica até que você possa ter o isolamento dessa via aérea. O que é o isolamento dessa via aérea? Conseguir intubação, conseguir a máscara laríngea o mais rápido possível. E nesse período de intervalo, enquanto eu não tenho EPI adequado, não tenho como ventilar, eu vou proceder a RCP só com a compressão, sem a ventilação. Ok, professor, são as situações limites, né? Infelizmente que a gente tem que chegar a discutir essas situações. Eu acho que é muito boa a pergunta, porque a gente pensa nas situações ideais e agora nada é ideal, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar nesse ambiente. A doutora Liliane é uma cirurgiã, colega nossa, trabalha em emergência, e ela pergunta aqui, gostaria de saber se o senhor tem alguma recomendação especial em relação às traqueostomias e o atendimento do politrauma grave nesse contexto do Covid. Muito bom, Liliane, ótima pergunta. Bom, em relação ao trauma, essa é uma questão bem legal, Liliane, porque assim, os traumas diminuíram, eu não sei na cidade de vocês, em São Paulo a gente teve sim uma diminuição de traumas em função do lockdown, em função da menor circulação de pessoas, mas eles continuam acontecendo, né? A gente diminuiu um pouco a circulação de pessoas, aumentou a circulação dos entregadores, dos profissionais que trabalham com entregas, de um modo geral, não só de alimento. Boa parte deles, por exemplo, em São Paulo, trabalha ou com motocicletas ou com bicicletas, e isso aumenta a chance de trauma na cidade. Então, a gente continua tendo traumas, sim. E como é que eu abordo o trauma desses pacientes? A ideia é que esse paciente, até que prove ao contrário,
ele é sim um paciente Covid-19 ou um suspeito. Então, ele deve ser tratado, a equipe que vai manuseá-lo deve utilizar todas as normas de proteção e EPI que você usaria para atender um paciente Covid-19 e o mais breve possível, obviamente, colher os exames desse paciente para que você saiba se ele vai continuar sendo alocado numa zona de corte, na unidade de terapia intensiva Covid-19, ou na zona de corte ou na UTI não Covid-19. Então, assim, ele entra e é abordado, ele recebe toda a abordagem do atendimento ao trauma, mas ele é abordado como um paciente potencialmente Covid-19. Então, isso vale para a equipe do trauma que o atende, depois para a equipe de centro cirúrgico, para a equipe de terapia intensiva. Em relação à traqueostomia, que é uma pergunta super importante, porque isso tem gerado muita discussão, né? As indicações da traqueostomia continuam as mesmas, né? Principalmente para a unidade de terapia intensiva, lembrando que a gente não tem um tempo certo para fazê-las, né? Então, assim, não preciso deixar o paciente passar 15, 20 dias, depende muito do quadro de cada paciente. São pacientes que têm intubação e ventilação mecânica prolongada, portanto, mais do que a gente tem uma preocupação grande já com a traqueostomia desde o início, eu diria que a gente tem que ter a preocupação de fazer um controle mais adequado da pressão de cuff, porque são pacientes que ficam muito tempo na ventilação e fazem, se não adequadamente monitorados, mais traqueomalácia. E durante as primeiras indicações de traqueostomia, geralmente se esperava em torno de 20, 21 dias para fazer, que se acreditava que era um tempo em que a PCR já estava negativo, ou então se esperava negativar a PCR. Nem uma coisa nem outra, porque tem pacientes que às vezes já não estão mais sintomáticos e continuam com PCR positiva ainda por longo tempo. Ou 21 dias é tempo demais, às vezes, para esperar. Então, na verdade, a gente está seguindo, o que se tem recomendado é seguir as normas de traqueostomia das unidades. Obviamente, traqueostomia precoce não é fundamental, então, geralmente, em tempos inferiores a 10 a 12 dias, não vejo indicação, porque são pacientes que ainda oferecem grande probabilidade de intubação com sucesso, mas não recomendo que se postergue por tempos superiores a 20, 21 dias, como algumas unidades têm feito. Os cuidados devem ser feitos, são os mesmos, né? O ideal é que a traqueostomia seja feita no ambiente com pressão negativa, se possível, sempre que possível, fazê-la no centro cirúrgico, se for viável, uma sala cirúrgica, para que a decanulação seja feita de uma forma mais segura, pinçando sempre o tubo endotraqueal na hora de decanulá-lo, para diminuir ao máximo a quantidade de exposição dos profissionais que estão fazendo a quantidade de aerossol. Ok, obrigado, professor. Mais uma pergunta aqui, é do colega Patrick. A desfibrilação em ritmos chocáveis pode ser adiada para que se proceda com acesso às vias aéreas ou outros procedimentos? Excelente questão, Patrick. Muito obrigado. Não, a ideia é que não. A desfibrilação ela não deve ser postergada sob nenhuma hipótese, mesmo que seja para garantia da via aérea ou retardar a desfibrilação para a via aérea. Tá? Então, a ideia é sempre utilizar, no caso de um ritmo chocável, a prioridade continua sendo a desfibrilação, desfibrile o doente, entre o primeiro e o segundo choque, se possível, você garante a via aérea, se não, deixe para o segundo choque e assim por diante, mas não postergue o choque de forma alguma. Ok. Aqui mais uma questão da Nayara. Nós que atuamos na área já sabemos que cada minuto em uma PCR a chance de salvar aquela vida é menor, seja lá devido à falta de material ou uma equipe que não está, só tentar parar aqui, que não está sincronizada. Então, em PCR de suspeita ou confirmação, até que a equipe se paramenta com todo o equipamento, perde-se um tempo maior. Então, na minha opinião, o certo seria que já ficasse uma equipe paramentada aguardando um possível acontecimento. A questão aqui, eu queria só acrescentar, professor, que eu não sei qual que é a percepção de vocês, nós estamos bastante preocupados agora, porque a questão da proteção da equipe é fundamental ter a disponibilização dos equipamentos, mas o uso correto, tanto na paramentação quanto desparamentação, especialmente, parece que a gente vai se acostumando e às vezes isso vai ficando, não sei qual que é a percepção do senhor. A nossa percepção, isso é fato, que a chance de contaminação parece muito maior na hora de desparamentar do que paramentar, né?
E a tendência, à medida que você se acostuma numa zona de corte na pandemia, a tendência é você começar a subestimar os procedimentos de segurança, né? Então, é quando a equipe se contamina mais. Realmente, se paramentar do zero numa situação de parada, retarda o início das compressões, mas essa ainda assim tem sido a recomendação das diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais. Se você já está numa zona de corte, você já está na terapia intensiva, na SEMI, mesmo no departamento de emergência, é mais fácil, porque na maioria das vezes o que você vai fazer, basicamente, é agregar o face shield e talvez o avental descartável, porque o resto, na maioria das vezes, você já está paramentado. Mas do zero nas enfermarias, sem dúvida, demora muito mais, mas ainda assim a recomendação a gente sabe que isso pode ter impacto, mas não entrar desparamentado, né? E muito cuidado com a descontaminação. Tem alguns hospitais, com a desparamentação, tem alguns hospitais que têm adotado, inclusive, o modelo de espelho, que é você se desparamenta e eu te assisto e vou te orientando para você desparamentar na equipe, e aí o outro colega faz isso com você para diminuir a chance de contaminação. Perfeito, professor. Nós fizemos essa sugestão também com as equipes para que um auxiliasse o outro. E muito importante essa visão de que, na verdade, aqui é a preocupação óbvia com o profissional, mas é a preocupação com o restante da assistência. Cada profissional que deixa o combate aí por 14 ou 15 dias é uma perda absurda, pessoas capacitadas, tudo, então a perda é muito grande e vai sobrecarregar o resto da equipe que fica. Então, acho que a gente precisa ter essa visão, não é só do adoecimento do colega, mas é uma perda importante na estratégia também, então nós precisamos cuidar um do outro mesmo, né, bastante. Tem uma pergunta aqui, professor, o colega aqui, a Vânia Evarista, até coloca, depois da cloroquina, quer dizer, que foi o remédio mais discutido e nenhum avanço veio até então, quero saber hoje qual a melhor terapêutica utilizada frente às pesquisas que tem até agora, a fim de evitar a evolução para uma PCR ou para o quadro de agravamento. Então, acho que é mais ou menos o que o senhor considera aí como realmente eficaz no sentido de evitar que chegue na situação da PCR. Eu acho que o cuidado, a terapêutica mais eficaz que a gente tem no momento para os pacientes graves COVID-19 se chama cuidados intensivos de emergência. Era aquilo que a gente já fazia, né? Que a gente sempre fez, que a gente sempre faz, e de uma forma bem focada e bem treinada. Então, se esse paciente vai para ventilação mecânica, saber ventilá-lo adequadamente nas estratégias protetoras, recrutamento, prona. Se ele faz a disfunção renal, saber manusear bem os distúrbios hidroeletrolíticos que ele faz. Do ponto de vista terapêutico específico para a doença, a única coisa que, infelizmente, a gente tem até o momento, para os casos mais graves, com alguma sinalização de benefício, é o uso da corticoterapia, né? A única coisa que a gente tem de evidência, por enquanto, para os casos mais moderados, ou que dependem inicialmente de oxigênio, que é a dexametasona, e a gente tem ainda algumas pesquisas em fase de publicação. Aqui mesmo no Brasil, a gente ainda tem os resultados do Coalizão 3, que devem ser, Coalizão 2, aliás, que devem ser publicados nas próximas semanas, sobre o uso de hidroxicloroquina versus a hidroxiácetro para pacientes graves, que a gente não tem. O Coalizão 3, que é o uso da dexametasona em doses mais altas, 20, 10 miligramas para pacientes também graves. O Coalizão 4, que é o uso do tocilizumab, que a gente também ainda não tem evidência muito clara de benefício. E, por fim, o Coalizão 5, que é para uso precoce da hidroxicloroquina para aqueles pacientes nos quadros mais leves que não demandam internação. Então, tudo isso são evidências que a gente tem em fase de publicação, mas, infelizmente, do ponto de vista terapêutico, o que a gente tem que fazer de melhor para esses pacientes não terem PCR é fazer bons cuidados de emergência e terapia intensiva. Por isso, tão importante é o papel do intensivista e do emergencista nesse momento. Perfeito, professor. Eu sei que o senhor tem aí, o trato foi feito e acho que terminou o tempo aí. Eu quero agradecer mais uma vez o senhor. Não sei se o senhor pode falar os 3 grandes ganhos que trouxe essa epidemia para o atendimento do paciente intensivo. Ou dá para o senhor falar, não? Eu acho que sim. Acho que para finalizar, os meus grandes ganhos que a gente tem, primeiro eu falei, amadurecimento e reconhecimento dessas 2 especialidades fundamentais, a medicina de emergência e a medicina intensiva, passaram a ser as especialidades da vez, né? E com muito orgulho a gente faz parte disso, né? A divulgação de conhecimento e consolidação disso também através da publicação de todas essas recomendações que a gente tem ganhado
espaço nacional e internacional. E, por fim, a gente vai certamente mudar o nosso sistema de saúde. Eu acho que uma das grandes heranças que a gente vai ter, de certa forma, um certo grau de deshospitalização. A gente viu que os hospitais e os departamentos de emergência passaram a ser procurados pelas pessoas que efetivamente estavam graves, doentes, né? E a gente desafogou muito o departamento de emergência e a UTI daquelas situações que poderiam ser resolvidas de outras formas, inclusive através do uso da telemedicina, né? Que vai ser uma herança para nós. Então, algumas heranças importantes: compartilhar mais conhecimento, como a gente está fazendo agora, compartilhar conhecimento à distância. Estamos com quase 150 pessoas aqui de cidades e estados diferentes, trocando informação, sem precisar estar todo mundo sentado numa mesma sala, né? Isso definitivamente ganhou espaço. E consolidação dos nossos departamentos de emergência e de terapia intensiva como unidades fundamentais no sistema da saúde. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Até uma próxima, se Deus quiser. Certamente faremos mais encontros. Doutor Hélio, muito obrigado. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aí pelo carinho, pela excelente e maravilhosa aula que o senhor teve a oportunidade de nos apresentar. Queria só ressaltar a todos, pessoal, que estão me perguntando a respeito da aula. A aula foi gravada, depois eu vou estar disponibilizando o link da aula para todos, né? Vocês fiquem tranquilos. No início nós mencionamos, o doutor Hélio vai ter que sair um pouco mais antes, antecipar um pouquinho a sua saída, mas fica aqui o nosso agradecimento. E lembrando o nosso sorteio, né, doutor Hélio? O senhor tinha mencionado no início. E, Togo, eu preciso da sua ajuda. Eu acho que, sim, o doutor Hélio, eu acho que a gente pode estar liberando ele nesse momento, né, Togo? Para ele poder estar saindo. Obrigado, viu? Eu só vou fazer o seguinte, doutor Hélio. Senhor, são 3 livros, né? Isso. São 3 livros. O senhor fala 3 números, aí eu peço para a equipe ninguém sair aqui, porque eu consigo visualizar toda a lista, né, e aí o senhor fala 3 números aleatórios aí de 1 a 140 nesse exato momento. 140? 6. Oi? 6, número 6. O 6. Número 135. E o número... meio aí. 67. Ok, a Ana Júlia Gonçalves. Ana Júlia Gonçalves é a número 6. Ana Júlia Gonçalves, anota aí para nós. E o outro número, qual que é, professor? Nós temos o 6, o 135 e o 67. Ok. A Carolina Pérez. 135. E o outro número que o senhor mencionou? 67. 67. Vamos lá. Rapidamente. Acho que eu vou deixá-los. A Graciele Castro. E não esqueça de mandar o endereço. Obrigado, viu? Torélio, muito obrigado. Fica aqui o nosso agradecimento. Vou só segurar o pessoal aqui rapidamente. Ok. Alô, Togo. Pode falar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Togo, só... O nome da terceira sorteada, do terceiro. É a Graciele Castro. Ok. São mulheres, hein? Oi? Tá me ouvindo agora? 3 mulheres aí, então. 3 mulheres aí. Bem. Isto.
Foram as sortudas da noite. Pessoal, primeiramente eu gostaria que eu sempre gosto de ressaltar, né? No início a gente aqui agradeceu e eu volto aqui novamente. Eu fiquei muito feliz, né, Togo? Que maravilha aí, que aula. Então, volto aqui a reforçar os meus agradecimentos, né? A doutora Maria Aparecida está aqui conosco ainda, mas ela está impossibilitada de falar, que ela está no plantão. A doutora Maria Aparecida hoje é a vice-presidente da Abramed e ela está à frente da Abramed no estado. E ela que está organizando aí o nosso evento, que é o Summit. Claro. Então, eu só vou colocar aqui rapidamente a tela, que é esse evento aí que está passando aí para vocês. E eu acho que é importante aí ressaltar esse maravilhoso evento que vai acontecer em Belo Horizonte, né, agora no dia 24 e 26 de setembro. Então é um momento único, importante para todos aí que estão na frente, né, os emergencistas. Então, um evento importante aí. Agradecer também o doutor Alexandre Menezes, né, o nosso vice-presidente do Conselho Federal de Medicina para o Estado, doutor Eduardo Braga, nosso presidente da Sociedade Médica, que tem sempre estado aí conosco, nos apoiando. O doutor Alide Maquin, né, o nosso diretor técnico, né, o superintendente aí da SPDM. Dr. Gladstone, nosso secretário municipal de saúde, né, quero aqui também agradecer o Dr. Marco Túlio, que tem representado aí a missão Sal da Terra, também está aqui conosco hoje, participando juntamente com todos os colaboradores lá da missão Sal da Terra, e agradecer mais uma vez, né, todos os hospitais privados, não vou citar nomes aqui, mas os diretores, os nossos queridos coordenadores das UAIs, né, que têm feito aí um trabalho de extrema relevância frente à saúde nesse exato momento, a todos os equipes, né, do Hospital de Clínica da UF, né, todos os profissionais, os estudantes que estão conosco hoje, muitos estudantes, né, acadêmicos de vários cursos que estão aqui com a gente, né, universitários, inclusive de vários cursos técnicos e faculdades, não vou aqui me pecar em falar nomes, o pessoal do PH também, do pré-hospitalar, meus amigos aí, meu forte abraço, pessoal do COBOM, do CIAT, do SAMU, pessoal do resgate da rodovia. Então, quero aqui agradecer a todos aqui mais uma vez e dizer a todos que nós vamos ter mais outros eventos nas nossas quintas-feiras. Nós já temos um evento agora já agendado na primeira quinta-feira do mês de setembro com o Dr. Luciano Azevedo, né, que é do Hospital Sírio-Libanês. Então, ele vai estar aqui conosco também, abrilhantando aqui nossos webinars. Então, quero deixar aqui meu agradecimento, vou passar a palavra para o Togo e dizer a vocês que é muito importante a participação de vocês aqui, juntamente conosco, né, nesse evento importante. Togo, está me ouvindo? Ouvindo. Primeiro eu quero pedir desculpa aí ao Paulo Ricardo, que mandou uma pergunta, mas já não dava mais tempo, Paulo. Desculpa aí, o professor tinha que sair e acabou que eu não consegui fazer a sua pergunta. E o Wilton, tem gente perguntando a respeito de certificados aí. Você quer dar um recado? Certificado, pessoal. Aqueles que forem precisar de certificado, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, né? Para vocês estarem me encaminhando. Aqueles também que querem a aula que foi gravada também, vou fazer o link, depois vou estar encaminhando também para vocês. Agradeço muito aqui, né, a todos os professores que estão aqui conosco essa noite, participando aqui com a gente, juntamente com seus alunos. Essa participação que realmente nos dá ânimo para que a gente faça o evento acontecer, né, com essa forma tão brilhante e magnífica que nem foi hoje à noite. Então, assim, eu só quero deixar aqui, vou só novamente apresentar aqui novamente o slide aqui da nossa aula, Togo, rapidamente. Então tá aí, pessoal, ó, no dia 10 de setembro aí, tá todo mundo vendo? Tá vendo aí, Togo? Oi, Togo, tá me ouvindo agora? Estou ouvindo. Deu uma sumida aí. Né, tivemos um probleminha técnico. Beleza? Eu vou tocar. Oi, pode falar.
Não, Wilder, só aqui, assim, não dá nem para listar aqui. É muito agradecimento, muita gente agradecendo, não dá para listar aqui, né? Então, muita gente parabenizando a iniciativa e eu, assim, eu acho que eu perguntei para o professor no final, né, o que ficaria de herança disso aí, e ele lembrou muito bem esse tipo de oportunidade que a gente ou jamais teria, ou teria uma vez a cada ano ou 2 anos, de ter né, um contato com essas pessoas que são nossas referências. Acho que esse talvez seja um dos maiores legados que vão ficar positivos aí. Depois de tanto sofrimento, a gente acho que vai ter essa possibilidade de pular essa etapa, né? Não precisa mais ir para São Paulo, a gente não precisa viajar para não sei para onde, não precisa ir para o exterior, mas a gente pode ganhar muito através dessa estratégia aqui. E uma outra coisa que eu queria falar, só para terminar minha participação, Hilter, é que eu pensando aqui o que a gente já viu sobre ventilação mecânica e agora sobre atendimento a paradas, procedimentos de reanimação, eu fico muito impressionado como é que a gente fica voltando ao essencial bem feito. O Túlio, na palestra dele, falou: vamos fazer o arroz com feijão bem feito. É isso que vai salvar. Não são coisas mirabolantes, equipamentos maravilhosos. Esses vão ser responsáveis por um percentual pequeno de pacientes. E não são coisas que brigam uma com a outra. Então, ter um aparelho de ECMO não significa que tem que brigar com uma equipe bem treinada, bem capacitada, que se proteja adequadamente e que preste o melhor cuidado basal possível. É a ventilação protetora, é uma equipe para atendimento de reanimação muito concisa, muito competente, sintonizada. É isso que vai fazer a diferença. Então, eu fico muito impressionado como é que a gente vai e sempre volta no simples, bem feito. Acho que essa é a mensagem que eu percebo de tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Não, perfeito. Obrigado. Eu acho que realmente tanto a aula do Túlio, a aula do Rodrigo, né, veio ao encontro justamente da sua fala aí, uma melhor assistência aos nossos pacientes, acho sem dúvida. E aproveita aqui, né, nós estamos aí com 100 pessoas ainda nos assistindo, Togo. Nós vamos focar aí nos próximos webinars, trazendo pessoas aqui da equipe multidisciplinar. Então, preparem mesmo aí. Vou trazer aqui pessoas renomadas das áreas da enfermagem, vou trazer pessoas renomadas aqui também da área da fisioterapia. Nós já trazemos aqui psicólogos, já trazemos advogados, né? Vamos trazer um assistente social para também falar o seu relato também da equipe na questão de frente aí. Então, pessoal, esse é o nosso objetivo. É tentar levar a experiência, trazer aí uma educação continuada e trazer capacitação nesse momento tão crítico na qual nós estamos vivenciando. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos. Né? Eu acho que eu só vou tentar aqui colocar novamente a tela, que teve um probleminha, só para que todos aqui possam rapidamente, viu, Tocos? Está todo mundo assistindo bem? Então, ó, dia 10 de setembro, né, o doutor Luciano César, o doutor Luciano também é outro renomado aí, está sempre na frente aí, na parte aí da infecção, médico renomado do Sírio-Libanês. Então, esse convite já está aberto a todos vocês, né, tenho certeza que vai ser um sucesso também. E aqui eu quero agradecer, né, mais uma vez os parceiros, né, as pessoas que realmente, as instituições que estão aí apostando nesse evento junto conosco. E dizer a vocês, finalizando, que juntos somos muito mais fortes e que Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira. É isso, Togo. E aquelas pessoas aí que foram sorteados, por favor, mande para mim o nome, mande um e-mail para mim, já com seus endereços, para que depois o Dr. Hélio vai estar me encaminhando os livros e eu possa estar aí encaminhando para vocês. Ok? Togo, mais algo? Nada. Para mim está ok. Perfeito. Vamos fazer a nossa selfie aí, a nossa selfie aí de finalização. Vamos fazer aí, pessoal, sempre no final a gente abre as câmeras aí, só para a gente fazer aquela selfie bacana, bonita. Doutora Lucélia aí conosco. Doutora Lucélia. Isso aí, pessoal, vamos. Parceiraça. Isso aí, Gilmar, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado aí de coração aí a vocês que tem tanto nos ajudado aí. A Helenir. Gente muito boa aí, só. Sebastião.
Muita gente boa, né? Isso aí, pessoal. Vamos abrindo as câmeras. Não fiquem aí com receio da maquiagem. Aqui é assim mesmo, é tudo ao vivo. Então vamos passar aqui o nosso mais parceiraço Sebastião ali também, ó. Parceiraço. Gente. Isso aí, vamos primeiríssimo. Ó, Chicão ali, doutora Liliane. Que maravilha, pessoal. Muito bom mesmo ter vocês aqui conosco. Togo, só para finalizar aqui, ó, rapidamente, eu estou terminando, é muita gente. É muita pessoas aqui conosco aqui. Muito bom. Perfeito, Rodrigo pessoal. Junqueira, né? Hã? Doutor Rodrigo Junqueira ali, ó. O Rodrigo está aí conosco? Ah, tá na viatura. Togo, rapidamente Diga. aqui, deixa eu só fazer isso aqui, porque eu acho que é importante a gente fazer. Então tá aí, pessoal, isso aqui é uma pequena homenagem a vocês. Isso aí. Nosso obrigado. Vocês são demais. Forte abraço. Espero que tenham gostado aí do nosso webinar. Helenir, Lucélia, quer falar alguma coisa? Doutor Wilder, eu quero. Eu gostaria muito de agradecer a participação aqui, agradecer o convite. Foi muito bom e os meus alunos estão aqui mandando muitas mensagens de agradecimento, então eu agradeço por ter estendido o convite ao ensino e à educação. Um grande abraço e essa iniciativa tomara que continue colhendo bastante frutos para nós podermos aprender sempre mais. Muito obrigada. Os alunos estão aqui mandando muitas mensagens de agradecimento, então eu agradeço por ter estendido. Que bom. Doutora Lucélia. Agradeço. Ah, chefe ali. Viu? Show de bola a aula. Muito obrigada. A chefe Luciana ali, ó. Togo, vamos encerrar. Acho que a internet está tendo uma oscilação. Foi bem, foi bem. Foi bom. Luciana, muito obrigado, viu? Obrigado aí por estar participando aí conosco. E vamos programar aí. Então. Oi, Togo, não te ouvi. Para ela ir se preparando lá, que a enfermagem vai aparecer aqui, mostrar todo o trabalho que eles fazem aí. A gente já sabia, né? Mas agora vai ficando cada vez mais claro. A enfermagem é quem manda essa coisa toda aí, quem faz acontecer, né? É isso aí. Estamos juntos e nós também temos uma dívida aí. E tenho certeza que o nosso próprio webinar vai ser voltado aí para a equipe de enfermagem, para a equipe de físio, tendo esse foco aí no trabalho da equipe multidisciplinar, que são muito importantes para nós. Ok, Togo?
Abraço, pessoal. Muito obrigado. Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Vamos ganhar, vamos ganhar.